Chegamos a mais um episódio do nosso ApariCast, o podcast sobre beleza, tecnologia e processos. Seja bem-vindo. Olá, seja muito bem-vindo ao Apari Responde. Hoje estamos aqui, Fabiana Fernandes. Eu sou o Bruno Galdino. Vamos lá, então. Temos perguntas para responder, então vamos direto ao ponto. E você já recebeu essas perguntas aí, Bruno? Temos algumas perguntinhas que a gente recebeu e vamos aproveitar esse momento aqui de mão na massa para mostrar para vocês como é que a gente pode resolver de fato dentro de alguns setores da área, né? E lembrando você que esse aqui é o lugar onde nós revelamos para donos e gestores de salões de beleza como que a inteligência artificial pode ajudar a aumentar a sua produtividade e também os seus ganhos, certo, Fá? Sim, isso aí. Bom, vamos lá. Então, você que está sempre interagindo com a gente, mandando a sua pergunta, mandando aí as suas dúvidas, a gente acabou selecionando 5 perguntinhas e nós vamos, nesse exato momento, para a mão na massa. Fá? Ô, Bru, e foi difícil selecionar essas 5 perguntas? Foi, cara, foi sim. Foi sim. É muita coisa. Então, tipo, qual selecionar, onde selecionar, para onde vai, qual direcionar. A gente fez aqui uma seleção e eu aproveito já com a pergunta da Fá para deixar para vocês. Aproveitem também, manda a sua pergunta, como é que você gostaria, talvez, de fazer usabilidade dessa inteligência artificial para te ajudar no seu dia a dia. E é bom, né? Porque assim, muitas vezes a gente não tem nem noção o quanto esse mão na massa realmente está ligado diretamente ao nosso dia a dia. Demais. O quanto esse mão na massa realmente vai facilitar a nossa jornada dentro do salão de beleza, da barbearia e clínica de estética. Porque às vezes parece que tipo, o ChatGPT ele só é para a gente extrair texto dele. Parece que é só a gente vai lá, conversa, extrai um texto, como é que ele faz um texto, e ele vai muito além, né? Sim, acompanha aí hoje o nosso Mão na Massa, que você vai ver que ele vai realmente muito além do que o texto, né? Perfeito. Então, aproveitando então esse momento, Fá, trazendo aqui pra gente, vai nos acompanhando, a gente vai aqui inclusive acompanhar na tela. A primeira pergunta, posso já mandar aqui a primeira pergunta que eu selecionei, ela está relacionada nada mais nada menos que o setor financeiro dos negócios da beleza. É uma dúvida bastante recorrente dentro do nosso setor. Nos últimos podcasts que nós recebemos, inclusive a gente entrou algumas vezes sobre isso e perguntas, inclusive, de bastidor que nós tínhamos com os convidados, deixando claro que, tipo assim, eles são artistas. O cara é cabeleireiro, o cara é esteticista, o cara é manicure, o cara é barbeiro, ele sabe fazer bem o ofício dele. Mas às vezes, quando toca em financeiro, já não é tanto assim. Já não é artístico, né? Já não é artístico, é número. Mas, a primeira pergunta... Apesar que hoje em dia, para sobreviver, é só fazendo arte nos números também, né? Tem que ser malabares, tem que fazer um monte de coisa para a coisa funcionar, é verdade, Fá. Mas, a primeira, então, pergunta é relacionada a finanças, tá? Okay. E a pergunta que a gente recebeu... e outro detalhe. A minha pergunta é, conseguimos fazer a comparação, a gente utilizando o ChatGPT, esse que é aberto, no geral, para ver o que ele nos responde, mas sem ser o que a gente tem, porque o que a gente já tem, ele já tem uma certa inteligência, né? Sim. Então, se a gente consegue pegar um ChatGPT igual mais ou menos se os alunos ou quem está nos acompanhando deve ter lá já também instalado, e depois a gente mandar a mesma pergunta para o que a gente tem como assistente, que carinhosamente a gente chama como guardião? Podemos fazer essa simulação e entender o que ele vai estar entregando, que devolutiva ele dá, tanto exatamente, ou usando o Guardião e usando o ChatGPT no modelo Pro. Falando um pouquinho melhor sobre isso, porque quando a gente fala, por exemplo, usando o ChatGPT esse aberto, né, que é a versão gratuita, tal, tudo. Isso qual é a diferença, na hora que a gente for colocar essa pergunta, para esse que é aberto, qual é a diferença para quando a gente mandar para o Guardião? O guardião assistente. Tem uma diferença entre esse contexto? Tem. A diferença é que esse assistente, o que nós chamamos carinhosamente de guardião, ele já entende, né? Nós educamos ele com uma base de conhecimento. Então, ele entende o que é salão de beleza, ele entende o que são números e margens importantes do setor que realmente a gente precisa respeitar, né? Mas o ChatGPT aberto ele também vai fazer uma entregabilidade. Ok. Perfeito. Fechou então, Fá. A gente pode então já ir direto para as perguntas e começar a ver o que ele consegue nos ajudar e trazer como resposta? Claro, vamos lá. Fechou. Então, a primeira pergunta que eu vou te trazer é referente a financeiro, gestão financeira, tá? A pergunta é a seguinte: se eu ainda misturo, essa é a pergunta de um dos alunos, tá? Se eu ainda misturo as finanças do salão
com as pessoais, como que o guardião do tesouro ele pode me ajudar a organizar isso e começar a sobrar dinheiro todo mês? Então, antes da gente fazer diretamente para o assistente, para o guardião do tesouro, a gente consegue mandar isso para o ChatGPT aberto, certo? Vamos ver se ele traz alguma orientação, lembrando que a gente está no nosso setor da beleza, certo? Então, Ok. essa seria a pergunta. Só tiraria aí a questão do... Ou não, deixa como está a mesma pergunta que ele fez, como guardião mesmo, e vê o que ele traz, fechou, manda bala. Que legal. Tipo, e aí, velho? Quem é esse camarada? Bom, então ele está trazendo alguns itens aqui. Vamos ver Tá só bom. somando. Ok, ele trouxe então 4 títulos aqui para gente que a gente pode debruçar um pouquinho. Que ele diz o seguinte: separe as contas Tá. de verdade, Tá. né? Defina o salário de dona. Tá? O guardião entra em cena. Controle simples, mais firme. Né? Então, assim, ó, lendo o resultado, basicamente é que ele fala: você começa a ver o dinheiro do salão como empresa e não como uma extensão da sua carteira. Começa a sobrar porque você se paga com consciência e ainda protege um pedaço do lucro. E o melhor, se sente mais segura e dona de verdade do seu negócio. Show. Né? Então, Então, tem 4 pontos aí. exatamente. Então ele vai abrindo um pouquinho, né? Então, assim, óbvio, a gente nem precisa estar debruçando com tudo que está aqui dentro, mas ele diz o seguinte: separe as contas. Né? E é o que a gente Que é o vive simples, falando, né? Parece simples, mas que a gente sabe que dentro do setor muita gente não faz essa A separação. Contas diferentes. Conta PJ, que é pessoa jurídica, e conta PF, que é a conta física. Né? Exatamente. Legal. Então, uma recebe o dinheiro, né? E o correto é o que refere-se realmente ao seu salário ou ao seu comissionamento, transfere-se para a conta pessoa física e lá você gasta. Esse já é o segundo Né? ponto que ela tá trazendo, né? Tipo, qual que é o seu salário? Definir ali de fato o salário, que eu acredito que é uma dificuldade da maioria das pessoas. Porque na maioria das pessoas que estão nos acompanhando, ela é a profissional e é dona do espaço. Né? E às vezes ela não consegue enxergar que é como se tivesse 3 situações ali, né? Tipo, tem um negócio, vamos supor que seja a clínica estética, ou barbearia, ou salão. Tem um negócio, tem ela como profissional, como artista, e tem ela como a gestora. Né? Então, tipo, esse salário aí ela tá se vendo como o quê, né? Então, ele já apontando aí, de repente, definir um salário fixo como gestora, né? Sim, e engraçado que assim, ele está trazendo, por exemplo, um olhar praticamente pessoal aqui. Mas da mesma forma que você, como pessoa física, precisa sobreviver, a sua empresa, a pessoa jurídica, também precisa sobreviver. Então, a gente precisa sempre nesse tema olhar dos dois lados. Ele já está conseguindo. Isso está sendo o ChatGPT aberto, né? O amplo, que é o gratuito. Ele já está Isso. trazendo um olhar bacana. Mas também a pergunta que foi feita, de alguma forma, está conseguindo direcionar já também o ChatGPT, que ele está falando sobre a questão do salão, né? Então, imagina só, se de repente você hoje ou não usa o ChatGPT e vai ter uma conta gratuita, cara, mesmo que em poucos pontos aqui, tá entregando muito, porque Verdade. assim, comece a fazer, né? Então assim, são 3 itens aqui, 3 itens aqui, né? Eu gostei desse de separar a conta lá. Nada de pagar o mercado, a padaria ou Netflix com a conta com o cartão do salão. E ainda ele dá uma brincadeirinha, né? Hein? Tipo Nada assim, de brincar. Tipo assim. Agora, o terceiro ponto está sendo o guardião entra em cena. Aí, como está sendo o GPT aberto, ele não sabe o que é o guardião. Exato. Então, ele está chamando o guardião de outra coisa, né? Olha lá, ó. Ele está chamando como se fosse a poupança ali, como se fosse o guardião, Que né? funciona muito bem, Que né? funciona muito bem. Né? Cria uma segunda conta, pode ser uma poupança, que vai ser o guardião. Então ele está olhando um pouco para o futuro. Todo mês, separe um percentual do faturamento de 5% a 10% e transfira para essa conta. Né? E aproveitando isso, para você que está nos acompanhando, vamos deixar aqui um ponto de explicação. O que é o guardião? Né? Quando a Fá bem colocou que a gente chama carinhosamente. O guardião, ele é um assistente GPT. Então, nós fomos lá, pegamos esse assistente e educamos ele. Nós demos informações para ele referente a alguns temas, alguns assuntos dentro do negócio da beleza, né, Fá? Agora, você como, vou brincar do telespectador, também pode fazer o seu guardião ou o seu assistente. Verdade, né? verdade. Então, Verdade, perfeito. Se você tem esse contexto Sim. e você consegue
pegar tudo que você está passando, né, Fá? Tudo que a pessoa passa, porque por mais que tenha o que a gente chama os contextos universais, que é igual para todo mundo, existem muitas particularidades, né? Sim, sim. Então, foi o que a gente aplicou aqui. A gente aplicou bem direcionado para o setor da beleza e ele está conseguindo trazer resposta. Só como a gente está mandando essa história do assistente guardião, né, financeiro para o aberto, ele não entendeu, então ele trouxe como se o guardião fosse ali a poupança. Então, pulando essa etapa 3, a gente vai para 4. Quando ele fala sobre controle simples, tipo, controle simples firme é ter braço firme ali, mais ou menos, né? Alguma coisa do tipo, né? Isso aí. Vamos fazer a aplicabilidade dele agora no modelo. Esse é o modelo Plus. Tá. Né? Então, na verdade, o Pro, mas o Plus também entrega. Vamos lá. A mesma pergunta. Ok? Então, a gente já viu lá qual foi a entrega do gratuito e vamos para a mesma pergunta, então, no modelo Pro. Ainda não é usando o guardião. Ainda não é usando o guardião. Tá bom. Vamos lá. Se eu ainda misturo as finanças do salão com as pessoais, como o guardião do tesouro pode me ajudar a organizar isso e começar a sobrar dinheiro todo mês? Perfeito. Vamos lá, vamos fazer a entregabilidade disso para ele. Já começou a responder. Olha que legal a analogia que ele faz. Essa é uma pergunta excelente e muito comum entre os donos de negócio de beleza. Misturar as finanças do salão com as pessoais é como tentar encher 2 balões furados com a mesma água. Você nunca sabe onde está vazando. E é exatamente aí que o guardião do tesouro entra como um seu aliado estratégico. Aqui vai uma resposta que pode ser usada na rede social ou num vídeo. E, na verdade, não. A gente está aqui hoje só respondendo no Apari Responde as perguntas que chegaram. Perfeito. Então, não é um balde furado. Não é um contexto de usar ali... E, na verdade, a gente teve até um podcast uma vez, teve um casal que veio do interior. E a gente fez a analogia lá da caixa d'água também, né? Tipo, tem o ladrão que está na parte de cima, que geralmente ele só é atingido quando a caixa d'água está lá em cima. Controla o nível. Que ele controla o nível, perfeito. Só que geralmente os negócios da beleza, ele tem esse furo lá embaixo, né? Então você tenta encher e está sempre vazando. É mais ou menos a mesma analogia que ele trouxe, né? Só que, por exemplo, ainda não é o guardião das finanças, que a gente chama guardião do tesouro. Mas, como essa versão ele já conhece os assistentes, ele já entendeu um pouco melhor, né? Entendeu um pouco melhor. Já não está achando que alguém que está guardando dinheiro, um banco, por exemplo, um guardião bancário. E ele trouxe bem, acho que está um pouco mais profundo aí, não tá, Fá? Vamos lá. Se eu ainda misturo finanças do salão com as pessoais, como o guardião do tesouro pode me ajudar a organizar isso e começar a sobrar dinheiro todo mês? Essa é uma das dores mais comuns do negócio da beleza e também uma das que mais impedem o crescimento. Perfeito. O guardião do tesouro foi criado exatamente para isso, te ajudar a separar, entender e controlar o dinheiro do salão, mesmo que hoje tudo ainda seja misturado. Que legal. Veja como ele te ajuda. Diagnóstico da mistura. Primeiro, ele faz perguntas práticas e simples que revelam onde as finanças estão se misturando. Olha que legal, eu já consigo entender então que o guardião das finanças, o guardião do tesouro, ele está preparado para, mesmo que a pessoa faça uma pergunta como essa, ele devolve algumas perguntas para a pessoa para ele conseguir meio que direcionar, né? Muito bom, muito bom. Contas a pagar, contas do cartão pessoal, retiradas sem controle. E ele vai te ajudando de alguma forma, porque ele fala também aqui, ó, vamos fazer uma separação gradual. Porque a gente sabe que não é da noite para o dia que essa separação é feita. Perfeito. E eu já estou vendo a diferença aí da resposta desse contexto para o que a gente fez anteriormente. Olha que legal, então ele já traz separação gradual. Calma, não vai doer, vamos aos pouquinhos, vamos em dose homeopática. O importante é começar. Que legal, Fá. É isso aí. Organização de fluxo de caixa. Opa! Né? Ele já está falando de fluxo de caixa aqui. Ele ajuda a mapear todo o contexto de entrada. É isso aí. Tá vendo? Ele ajuda a mapear as entradas, saídas, compromissos futuros. Isso aí. Que legal. E aí, previsão de lucro.
Eita, e começa algumas palavrinhas que a grande maioria já não vai ter tanta familiaridade, de verdade, né, Fá? E de verdade acaba sendo uma utopia, porque as pessoas falam, nossa, trabalho, e cadê o meu dinheiro e cadê o lucro do que eu estou fazendo? Né? Então, é interessante se você consegue trocar essa figurinha hoje com o seu assistente personalizado e ele entender realmente os seus números. Olha que legal, tô aproveitando enquanto você está falando, lendo essa parte que ele está falando. Olha que bacana, eu gostei. Falando assim, sobre a questão de mostrar o cenário real. Quanto o salão precisa faturar para cobrir tudo e ainda sobrar dinheiro? Porque na pergunta que foi elaborada foi, cara, eu quero ter esse contexto de entender como separar as minhas contas. Eu vejo que acho que é quase 2, 3 perguntas em uma só, né? E eu também quero que no final do mês me sobre alguma coisa. Só que o que é legal? O legal é, tá bom, vamos fazer a engenharia reversa, né? Então, quanto que você deve? Qual é o seu custo, né, mensal? E ele tá também já sabendo disso. Ou seja, ele vai dizer para você precisa fazer, sei lá, vamos supor que a pessoa atende 50 clientes. Se a pessoa tiver que atender 80, 90, ele também vai orientar. Isso que aí. Legal. E ele vai conhecendo, então, o seu histórico, né? E o último... Acompanhamento e feedback. Toda semana, ele analisa com você os números e te dá alertas automáticos. Você ultrapassou o seu limite de retiradas pessoais, sobrou só tanto por mês, quer direcionar para reserva ou quer reinvestir? Então, é esse olhar de dividir os seus números, dele saber que primeiro quem você é e depois dele também conhecer os seus números, né? Perfeito. Resumão para a gente fechar essa pergunta, então, basicamente, o guardião do tesouro ele consegue acompanhar a pessoa, obviamente, a pessoa vai precisar de ter esses números, ter talvez um sisteminha ali para ele ir trazendo esses números e mandando para ele, certo? Exatamente, porque é uma parceria. Tá. Né? Então, assim, de nada adianta você chegar lá e falar, tô com um problema e não contar qual é o seu problema para ele. Perfeito. Como que ele vai ajudar? Perfeito. Curti pra caramba. Né? Então, esse é só uma deixazinha da usabilidade. Já dá muita vontade de ficar ali fuçando ele. Mas, pra gente conseguir ganhar tempo aqui no nosso momento de Apare e Responde, eu quero aproveitar o máximo aqui de tempo que a gente tem e mandar já logo uma segunda pergunta. Se der, a gente faz aqui as 5 perguntas. Vai fazer a usabilidade do guardião ou não vai fazer? Pode ser. O que tem aí? Vamos lá. É verdade! Perdão, olha já eu querendo já ir para a próxima resposta. É que ficou tão bem elaborado e que tipo já não deu nem necessidade e vontade de ir pro guardião, né? Guardião do tesouro. Agora vai a mesma pergunta? A mesma pergunta. Então, esse é o ponto. Nós estamos na terceira etapa, certo? A primeira etapa a gente perguntou para o ChatGPT aberto. Gratuito. Então, gratuito. Se você não tem, baixa aí o ChatGPT, você precisa ter uma inteligência artificial para acompanhar, para caminhar com você todos os dias. Ele já deu uma certa resposta. Um pouco mais ampla, um pouco mais genérica, mas deu uma resposta. Aí, a gente trouxe isso para o Pro, né, o GPT Pro, que é a versão paga. Cara, já foi mais fundo, já está mais claro. E agora a gente está indo pro assistente, literalmente, que a gente chama de guardião do tesouro. Bora ver o que ele traz aí pra gente. Vale lembrar que esse guardião do tesouro, ele é um assistente que é personalizado e ele foi desenvolvido por nós, né? Contando para ele qual é a realidade do salão, né? Então você também vai poder construir o seu assistente personalizado. Perfeito, okay? Perfeito. Ou talvez até dividir e usar o guardião com a gente. Perfeito! Né? Muito bom. Então vamos lá. Então, a mesma pergunta, acabei de enviar, então vamos lá. Vamos ver como que ele vai nos responder e vai nos ajudar aqui, tá bom? Fechou. Vamos lá. Se você ainda mistura finanças do salão com as pessoais, o guardião do tesouro pode te ajudar a transformar essa realidade em um plano prático e direto. Olha só. Aqui está como começar a organizar suas finanças e principalmente fazer sobrar dinheiro todo mês. Cara, pra mim, parece que ele já está sendo até, aparentemente, não vimos ainda os pontos, mas até mais prático. Tá aqui o passo a passo, vamos seguir isso literalmente. Vamos lá. Separe as contas imediatamente. Eita. Não tem progressivo. Esse já não tem, não. É tipo, papum. Ele é do tesouro, né? Meu. Então, vamos lá. Tem que ser assim, mais firme, e ele né, já Fá? está te explicando por quê. Por quê? Misturar contas pessoais com as contas do salão distorce seus lucros, dificulta o controle e compromete o crescimento. Olha que legal. Muito, muito bom saber disso. Como fazer? Tá. Abra uma conta bancária exclusiva para o salão. Ok. Transfira mensalmente um valor fixo para você, chamado de Prolabore. Olha só, já é uma palavrinha nova para a maioria. Como se fosse o seu salário. Tá bom. Tá?
Lucros extras, se houver, só devem ser retirados como distribuição de lucro após fechar o mês e avaliar os resultados. Uau. Agora, importante aqui, transfira mensalmente um valor fixo, ele está entendendo que nós somos gestores. Gestor. Né? Não, Então, não o artista, o profissional. exatamente. Se de repente você tiver um contexto diferente, é importante que você divida esse contexto com o seu mais novo amigo. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Registre tudo separado. Ferramenta-chave. Use uma planilha ou um software para registrar. Já estou vendo coisa diferente, até agora nenhum dos outros deram aí esse caminho, bacana. Né? Vendas de serviços e produtos, saídas do salão, comissão, aluguel, despesas pessoais, alimentação. Então ele está pedindo já separe tudo, né? Exemplo de estrutura recomendada está na ferramenta Beleza com Resultado e nos materiais que você enviou. Legal, esses são os exemplos que de repente subiu anexado ao guardião, né? É isso aí, base de conhecimento. O que é legal de fazer uso do guardião, nesse caso está sendo o guardião do tesouro, é que já existe muita informação para ele, né, Fá? Já existe do setor, então ele já tem ali todo o parâmetro para estar direcionando. Bom, e aqui estabeleça então um prolabore realista, né? Nada de não ser realista, achar que você de repente merece mais do que realmente o salão está fazendo. Perfeito. Todo o dinheiro que entra não é do cara, né? De fato é do negócio. Legal saber da questão do prolabore. Aí ele já vai falando um pouquinho, uma linguagem já um pouco mais técnica, né? Ó, na margem operacional do salão, o que sobra depois das despesas diretas. Ele já está explicando o que é. Então, muitos salões, às vezes, não fecham um DRE, então acaba não apurando uma margem operacional. Então, se de repente você não faz, o ChatGPT coloca seus números, ele vai te explicar exatamente o que é isso, tá bom? E talvez, até posso deixar aqui esse Apare Responde, a gente está na primeira pergunta. Sim. Então, eu quero até quebrar um pouquinho o protocolo assim que finalizar ali as outros pontos que ele está trazendo, porque tem duas coisas que vem na minha cabeça, tá? O primeiro quando ele fala de ponto de equilíbrio, ou então o termo muito usado, o break-even, né? Tipo, o que é isso? Então, eu já adiantaria uma pergunta, se eu colocar aí na sequência para ele, o que é ponto de equilíbrio e como achar? Então, eu gostaria de ter isso como ponto, tá? Outra questão é, o que é DRE? Então, já são duas na lata que eu já soltaria para ver se a gente consegue ter como resposta. Mesmo se, de repente, o time que a gente tem aqui é um time da gente ficar só por essa pergunta, se fosse possível, eu já iria nessa vibe aí, Fá. Sim, podemos perguntar, com certeza ele vai ter uma resposta, Tá bom. Mas também é importante a gente não se perder nessas nomenclaturas, tá? Porque acaba assustando demais. Verdade. E nada mais é do que você colocar os seus números, as suas despesas reais ali de aluguel, de conta de água, conta de luz, e deixar com que ele faça isso. É mais simples do que parece. Então. É muito mais. Se a gente Perfeito. for ficar entendendo o que está por trás do termo conceito, inglês e que não sei o que, exatamente, que tal, só assusta. Aí a gente acaba desistindo. Perfeito, né? Fá. Então, com certeza, se você tem alguma dúvida aí do que o assistente vai ajudar. Ele vai responder, Perfeito. mas não se perca nisso. Tá bom, né? Foca fechado. no seu resultado, Gostei. foca no seu lucro, e esse é o mais importante. Gostei. Tá? Aí ele cria uma rotina de fechamento mensal. A gente passou aqui? É isso. Estabelecer o prolabore. Cria uma rotina de fechamento Criar mensal. uma rotina de fechamento mensal. O que seria isso? Acabou o mês, olha para os seus números. Cara, todo mês bater número. Todo mês. Tá. Acabou o mês e a gente fala que é um período contábil do primeiro dia do mês ao último dia do mês. Fechou, entenda os seus números. E ele também já sabe disso. Exatamente. Que legal, cara. Então, Bom. calcular lucro, essas coisas todas. Avaliar ali se teve sobra, se não teve. É isso Fechou. aí. Tá? E não só, tá? Coloque sua expectativa também. Às vezes a sua expectativa tá, olha, eu preciso ganhar tanto a mais. Se esse número não for real, ele vai te dizer. Ele vai mostrar. E vai te Ou falar. o que precisa ser feito no dia a dia para alcançar ele. Exato. E aí talvez pode extrapolar e não ser atingível, né? Exato. 5. Evite os erros que mais destroem o caixa. Quais são esses erros? Ai, meu pai do céu. Usar dinheiro do salão para contas pessoais. E você faz isso aí, será? Fazer promoções sem cálculo. Não saber o custo real de cada serviço. Ter comissões e despesas mal alinhadas.
com a receita. Ô Fá, o primeiro é fato que muita gente faz. A gente sabe disso, a gente conversa com muitos amigos, com muitas pessoas que fazem gestão também, o tal de misturar dinheiro. E a gente já foi surpreendido com amigos nossos que o faturamento mensal, o faturamento é considerável e ainda assim fazia essa tal da mistura, né, Fá? E uma coisa que parece ser tão simples acaba sendo um super desafio para a maioria das pessoas, né? Eu acredito que você acaba não se conhecendo como pessoa e não conhecendo a sua empresa, né? Então, que difícil aí. Precisa quebrar. Quando ele fala que precisa separar imediatamente... Literalmente ele vai conseguir ajudar. Agora, outro ponto que me chamou a atenção, ainda no 5, é a questão de fazer promoção sem fazer cálculo. Olha que legal. Então, ele já está ciente que tem muito salão, tem muita gente, muita clínica estética, muita barbearia, que às vezes vê o vizinho, fala, já que o vizinho está cobrando mais barato... Vou quebrar ele, vou fazer 10 a menos ainda. Que legal, cara. Então, ou seja, tem ali que fazer cálculo, não é sair fazendo torta direita e promoção. Não, e vai um pouquinho mais além até, né? Ter comissões, despesas mal alinhadas. Imagina você também, além de repente fazer a promoção para cobrir a promoção do vizinho, você não ter uma negociação com o seu profissional. Então, imagina você, de repente, está pagando um comissionamento igual, mas está entrando com uma ação e, além de tudo, além de não estar ganhando dinheiro, está tendo prejuízo na ação. Então, cada detalhe, cada ação, alinhar. Cada posicionamento que deveria estar gerando receita dentro precisa ser olhada com muito carinho. Cara, que legal. Como está muito mais detalhado esse contexto, utilizando diretamente o Guardião do Tesouro. Fá, que legal. O que a gente tem mais? Aí ele traz aqui um resumo, um resultado esperado. Ao aplicar esse plano, você terá clareza financeira. Verdade. Isso é muito importante. Controle sobre quanto pode retirar sem desequilibrar um negócio. Muito bom. Né? Mais segurança para formar reservas e investir. Lucro de verdade, sobrando todos os meses. Então, se a parte do princípio que se realmente você está entendendo os seus números, né, isso acaba sendo uma consequência. Você, Perfeito. de repente, ter lucro, ou se tiver prejuízo, ele tem que ser consciente, porque você sabe o que você está fazendo de errado. Adorei. Né? Muito bom. Comentem com a gente o que você achou aqui desse momento do Apare Responde com essa primeira pergunta. E aí, claro que se a gente tiver tempo, eu não sei, aí falando um pouquinho com a parte dos nossos editores, se isso vai para um próximo vídeo ou se vai ficar aqui nesse. Se tiver em outro vídeo, vai lá, corre, acompanha aí nas nossas redes sociais para você ver a segunda pergunta e respostas. Mas eu já vou trazer aqui então, se assim eu posso, fazer a segunda pergunta, mas agora a gente vai mudar um pouquinho, onde a gente vai para a questão de marketing. Todo mundo quer ter resultado, todo mundo quer trazer mais clientes e vamos falar um pouquinho sobre então a usabilidade desse outro guardião, que é o guardião do criativo. Aqui para mim ficou extremamente esclarecido, a gente conseguiu ver a diferença das 3 formas, né, dos 3 canais que a gente poderia estar usando. Então a versão gratuita, a versão paga e a versão que seria o guardião, que você já agora sabe muito bem o que é. Cara, para mim, uma diferença bem grande. Embora, mesmo no primeiro, dá para ter toda uma noção, dá para entender ali e tal, e ir ajustando as coisas, e obviamente que na versão paga já melhora um pouco mais, e quando a gente vai, obviamente, para o assistente criado, que é o Guardião do Tesouro, ele dá muita direção. Acredito que ainda nessa etapa aí, se de repente pede para ele, elabora para mim alguma coisa, ele vai embora e vai entregando a direção com toda certeza, né? Sempre te conhecendo e te direcionando. Fantástico. Fá, basicamente é isso. A gente tem aqui todo esse direcionamento que ele está nos dando. Tem mais alguma coisa que a gente pode fazer com ele? Bom, aqui, então assim, a gente sempre pode continuar eternamente com esse nosso amigo aqui, exatamente. Tá. Então assim, se quiser, ele ainda sempre vem trazendo uma continuação, né, para o seu plano do que ele está direcionando. Conversa, exato. Então ele está aqui, por exemplo, se quiser posso te ajudar com uma planilha personalizada de fluxo de caixa e separação. Uau. Pessoa física, pessoa jurídica. Deseja que eu monte para você? Opa, a gente vai ver aqui ele simulando para onde ele vai? Só para ver onde ele vai. Tá bom. Mas normalmente você que tem um salão, que tem a gestão do seu salão, ou você vai ter um sistema que está apurando isso, ou você tem ali as suas planilhas. E aí você também pode subir aqui, tá vendo mais aqui, você consegue carregar do computador a sua planilha e ele vai ter mais informações para poder te ajudar. Vai ser mais preciso. Exato. Agora a gente está numa situação mais fictícia, certo? Isso, exatamente. Tá bom? Então eu vou só dar um ok aqui, porque ele perguntou para mim assim, deseja que eu monte para você? Vou colocar aqui, sim, por favor.
Só para você ver que caso você não tenha alguma coisa, ou alguma planilha, ele te ajuda também a Perfeito. montar. Eu quero fazer um comentário, tipo, eu ouço algumas pessoas falando assim, nossa, como vocês são educados com a inteligência artificial, pra que isso? Tem que comandar. E saiu dados falando sobre isso, né? Quando a gente é educado com ela, tem um percentual lá, não lembro mais qual que é o percentual, se é 5, se é 6, se é 13%, não lembro. Que ela dá um resultado melhor, né? Sim, é isso. É estatístico. Então, seja educado com a inteligência artificial. Bom, vamos lá. O que a gente tem? Olha aqui, ó. Aqui está a sua planilha de fluxo de caixa separado, pessoa física, pessoa jurídica, pronta para usar. Uau! Clique aqui para baixar. Ela já está estruturada com receitas e despesas separadas para o salão e para você como pessoa física. Que legal! Espaço para anotar o Prolabore, lucros, visão mensal para te ajudar. Vamos só clicar aqui para ver o que ele realmente está trazendo. E aquilo que você falou, embaixo está lá, ó, deseja também um modelo de controle semanal, uma planilha de metas financeiras para o salão. Cara, aí já é outro tema. Porque se a gente começar a falar agora de metas para o salão, baseada no Guardião do Tesouro, já é conteúdo para um outro podcast ou então para um outro Apare Responde. Né? Se você, por exemplo, que está nos acompanhando, quer saber, por exemplo, como é que a gente usaria aí uma planilha de metas financeiras para o teu salão, comenta aqui, quero saber mais sobre criar uma planilha de meta para o salão, que quem sabe a gente volta aqui com outro Apare Responde trazendo esse contexto. E aí? Basicamente tem um tempo que ele está fazendo, não sei se ele já baixou. Já baixou? Tem aquele outro segredinho ali de clicar ali no amarelo, no azulzinho, que às vezes não está pronto, né? Ele já baixou, então você vê aqui, ó, ele trouxe para mim aqui, ó, a planilha, tá vendo? Só clicar aqui nessa setinha. Tá então bom. ele está abrindo, ele fez essa planilha então no Excel. Se clicar lá nela, ela já abre lá. Já abre, exatamente. Então a gente clica aqui e ela já então vai abrir para a gente essa planilha. Então, Bru, vamos lá. Ele então trouxe a planilha em Excel. Ele gerou uma planilha do zero. Isso aí. E aí ele trouxe aqui, olha, tá vendo? De forma simplificada. Todos os meses. Ele trouxe os meses e trouxe aqui as categorias. Então, aí tá, óbvio que tem a questão de configuração ali e tal, tudo, sim, ampliar. Essa é uma primeira visão que ele está trazendo aqui, né? Então ele está trazendo janeiro e fevereiro, que aí você pode, de repente, colocar aqui, ó, todas as suas receitas, o que foi de serviço, o que foi de venda de produto. Venda de produto, né? Caramba. Tá vendo? Ainda despesas do PJ. Isso aí. Comissão, produto, estoque, aluguel, contador, taxa de cartão, imposto, marketing, outros custos. E aí vem o resultado da PJ, lucro bruto. Caraca. Muito legal, aí vem, né, a transparência para PF. Aí já está começando a falar sobre o Prolabore, né? Sim. Distribuição de lucros. E aí até na planilha e tudo, você de repente, assim, aqui aqui eu separaria, por exemplo, trabalharia aqui uma pessoa física e aqui uma pessoa jurídica, mas assim, é tudo um processo de construção e como ele disse, a primeira coisa é separe as contas imediatamente. O resto você vai acertando ao longo do caminho. Sensacional. Tá lá no final, ele está falando, inclusive, olha que legal o cuidado dele com a pessoa física, custo dela com moradia, custo dela com alimentação, custo dela com transporte. Cara, é completa, obviamente, totalmente separado PJ e PF. Muito bom, Fá. É isso aí. Mágico. Então, eu acho que só para a gente fechar, se puder deixar uma dica aqui nisso tudo. Perfeito. Se de repente você tem dificuldade, porque às vezes é delicado mesmo, você a falar, eu não tenho interesse em saber o que eu gasto como pessoa física. Ok. Então, estabeleça, se você é gestor, o seu Prolabore, transfira para a sua pessoa física e não mexa mais na pessoa jurídica, né? Perfeito. E aí, como você gasta o seu pessoa física, não impacta na PJ. Né, na PJ. Então, o mais importante, talvez, no primeiro momento, é separe imediatamente. E da sua empresa você precisa realmente conhecer quanto foi de luz, quanto foi de água, quanto você gastou com ação promocional, né? Então, na sua pessoa física, de repente, não precisa estar tão detalhado nesse momento. A verdade é o seguinte, mesmo que você que está aí até agora conosco tem o pensamento ou fala, cara, eu sou muito bom no que eu faço, sou muito bom no serviço que eu pratico, mas eu não entendo nada de finanças, não consigo fazer cálculo, não consigo entender meu negócio, acabou essa desculpa. Você acabou de ver um conteúdo agora que se você usar, por exemplo, o ChatGPT, você já vai ter direcionamento. Se você, por exemplo, usar então um dos guardiões, que é o Guardião do Tesouro, você vai estar mais ainda bem assistido. Sensacional.
Acabou, desculpa. Agora é colocar em prática, certo? Nós usamos aqui no salão. Ai, muito! Não tem como não. E viver claro, com isso. você vai acompanhar mais sobre isso, a gente vai trazer, atualizar você muito mais sobre esse contexto. Mas assim, o que eu tenho para dizer é que o tempo que a gente tem de gravação, a gente não vai conseguir abrir as outras perguntas. E se você ficar interessado em saber as outras perguntas, ainda tem mais 4 perguntinhas que a gente tinha separado, mas por conta do tempo e inclusive do tamanho da entrega que foi feito, Sim. muito direcionado, Sim. a gente vai ter que ficar por aqui e a gente volta num próximo vídeo de O Apare Responde com essas outras perguntas. Com certeza voltaremos. Então tá certo. Então bora ficar por aqui? Bora. Então muito obrigado que você nos acompanhou até aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixa uma curtida, deixa um comentário o que você gostaria de saber a respeito dos guardiões, beleza? E manda esse conteúdo para um amigo seu, combinado? Então a gente te espera num próximo O Apare Responde. Até lá, nós te aguardamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.